Romanos capítulo 7. Olha, deixa eu preparar vocês, o espírito de vocês, porque isso aqui é águas profundas, querido. O que nós vamos ministrar é um negócio difícil, tá? Difícil. Eu estava falando para minha esposa, poucas vezes eu preguei algo tão complicado quanto isso aqui. E antes de a gente ler o texto e qualquer coisa, eu pensei em trazer alguns autores consagrados, como Charles Roger, Douglas Moore, Calvino e tantos outros, o próprio Nicodemos, né? Pensei em pegar o pensamento deles e trazer, mas eu acredito realmente, por mais que seja difícil de explicar o que a gente vai ministrar aqui, que nenhum deles, queridos, assim, consegue ensinar de maneira clara, de maneira compreensiva e de maneira lógica aquilo que Paulo ensina aqui. É interessante que se você buscar nos comentaristas, né, e eu tenho acesso, pelo menos a maioria, eu diria que os melhores comentários que existem em língua portuguesa eu tenho em casa, mas eu acabei deixando de lado um pouco a boa parte deles porque eles não conseguem manter um pensamento. Sabe o que é você manter uma linha de raciocínio que começa, que tem um meio e que vai caminhando para um fim? Você não consegue perceber isso em boa parte dos comentários. A vantagem da gente pregar, e eu não tenho vergonha de dizer isso, né? Na verdade, se fosse possível, eu traria o comentário e leria com vocês e faria alguns comentários em cima do comentário de Lloyd Jones, porque para mim não há nada em língua portuguesa que se compare ao comentário que Lloyd Jones escreveu de Romanos. Para você ter uma noção, querido, e ele não comentou os 16 capítulos, ele foi, me parece que até o 14º, mas ele escreveu simplesmente 16 livros, com uma média de 500 páginas cada livro, para comentar 14 capítulos de Romano. Tá? Quem mais se aproximou, quem mais chegou assim, perto assim, foi Douglas Moore. Esse camarada, ele escreveu um calhamaço de quase 3.000 páginas comentando Romanos. É bom o comentário dele, tá? É bom. Mas, olha, eu estou lendo, durante a ministração eu vou falar para vocês. Ele descreve esse homem aqui, que Paulo está tentando apresentar a nós aqui, como se fosse um judeu, né, debaixo da lei, que conhece a lei, mas não consegue viver a lei. Então, para ele, essa pessoa que Paulo vem descrevendo aqui, nesses versículos que nós estamos estudando, é um judeu debaixo da lei. Aí ele diz, isso se aplica também a todas as pessoas, tal, mas é um judeu. Eu não consigo ver isso, né, dessa forma, como ele coloca aqui, tá? Então, a gente vai ler o texto, a gente vai devagarinho, queridos. Aqui não tem como ir apressado, porque é um texto muito sólido, é um texto difícil de ser entendido. Eu desafio você a ler o texto e tentar entendê-lo sozinho, tá? Desafio mesmo, se você quiser, tente lá, veja, porque é difícil. Eu confesso a vocês, se eu não tivesse uma ajuda dos universitários, eu não pregaria Romanos, irmãos, não pregaria, pela complexidade do texto e pela dificuldade do texto. Então vamos lá. Nós vamos nos ater ao versículo 17 e a gente vai trabalhar um pouco o 18 hoje, mas eu vou ler do 16, tá bom? Inicialmente eu vou ler o 16 e 17. Ora, se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor, nós te louvamos, Pai. Bendizemos a Ti, damos graça porque nós estamos na Tua presença e estudando a Tua palavra, Senhor. E pedimos ao Espírito Santo que de fato, ilumine o nosso entendimento. Pai, a razão humana jamais alcançará a profundidade do que está escrito aqui. A Tua palavra diz, Senhor meu Deus, que só quem tem o Espírito pode compreendê-la. Portanto, que o Senhor nos ajude.
que o Espírito nos ajude, que o Espírito nos ilumine, de maneira que a palavra seja compreensiva ao nosso entendimento e seja bênção em nossa vida, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu sugiro a vocês, sugiro de todo o coração, se você quer realmente tirar algum proveito daqui, que você pegue os vídeos, tá? Nós temos uma playlist no YouTube chamada Romanos 7. Dê uma olhadinha lá, queridos, porque ouvir uma vez não é suficiente. Irmãos, eu digo a vocês, não é suficiente. Olha que eu venho estudando isso aqui há muito tempo, eu venho lendo vários comentários para tentar entender, e eu digo a vocês, uma leitura não é suficiente. Ouvir isso aqui uma vez só, você pode até pegar uma coisa ou outra, mas não é suficiente para que você realmente consiga extrair aquilo que está sendo ensinado. É porque realmente é difícil, tá bom? Então eu vou começar dizendo logo aqui porque eu vou fazer uma pequena reflexão aqui, recapitulação. Nesses versículos aqui, Paulo, ele se refere aqui, querido, a uma espécie de dualidade na personalidade do homem a quem ele vem descrevendo. Observe o texto. Ora, o eu está subentendido. Ora, se eu faço o que não quero, esse primeiro eu aqui se refere aqui à personalidade completa desse homem, né? Que está falando, que está agindo aqui. É uma referência ao ser completo. Mas quanto ao segundo eu, olha só. Ora, se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado em mim. Você observa que há um eu no versículo 16 e há um outro eu no segundo versículo, no 17. No primeiro eu, esse eu aqui é uma referência à personalidade completa, ao ser, ao ente em si. Mas no segundo, querido, o segundo eu já não é mais uma referência a essa personalidade, tá bom? Esse eu aqui não se refere ao homem completo. Agora, aqui ele está falando apenas de uma parte do seu ser. E é exatamente isso que torna essa ministração completa. Aí eu fui explicar isso a vocês na semana passada, tá bom? Há uma parte desse homem que consegue ver a lei, que foi iluminado pela lei, que tem um entendimento da lei, entendeu? Essa parte desse homem quer fazer o bem, quer fazer o que é certo, mas há uma outra parte dele que não consegue jamais fazer o que é certo, tá? Isso parece complicado, tá bom, querido? Porque o eu, mesmo que pareça ser o mesmo em ambos os casos, não é. Quando ele diz, eu faço, ele está falando do homem completo, da sua totalidade. Mas quando ele diz, eu não quero, aí ele está falando apenas de uma parte especial do homem, a parte que concorda com a lei. Eu tentei explicar isso para vocês, querido, né, falando dessa dualidade que Paulo se refere aqui, e eu citei a vocês na semana passada um texto de Romanos 6,6, onde Paulo diz assim, olha, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Nessa ministração desse texto aqui, quando a gente estava falando do corpo do pecado, eu disse que essa é uma referência ao corpo literal. Aí eu fui mostrar para vocês que toda vez aqui em Romanos 6, 7 e 8, quando Paulo se refere a corpo, ele está falando ao corpo físico, tá? Então, eu mostrei a vocês que existe, tanto no 6, no 7, no 8, essa espécie de dualidade. Ele se refere a um corpo como um todo, né? a um eu desse, que é uma ideia do todo, do corpo como um todo, mas ele se refere também a um eu diferente desse todo, né? Que ele vai chamar no versículo 19, se eu não me engano, no versículo 20, ele vai chamar isso de homem interior. Homem interior. É bem interessante isso, querido, é bem interessante, tá bom? Eu não quero adiantar nada aqui não, porque senão atrapalha vocês e pode confundir vocês. Aí eu fui mostrar a vocês, citei aqui os versículos 12, 13 do capítulo 6, citei o 19, aí fui mostrando a vocês. Essa ministração está lá no YouTube, tá bom? Eu não posso reprisar ela aqui, porque senão demoraria muito tempo. Bom,
A gente chegou então, querido, olha só, deixa eu voltar aqui. Eu citei vários textos, capítulo 6, 7, né? Fui citando vários textos. Nós chegamos a uma conclusão interessante, né? Por exemplo, todas as citações, eu não vou repetir os textos porque senão demora muito, todas as citações, todas as referências ao corpo, elas estão no sentido literal, no sentido físico, e depois eu mostrei a vocês, lendo os textos, parte no capítulo 6 e parte no capítulo 7, a partir do versículo 15 até o final praticamente, a gente percebe ali muito claramente que há uma referência nesses textos ao corpo físico, quando ele se refere a eu, mas ele também, quando ele se refere a eu, ele faz uma referência a esse homem, ele faz uma distinção entre o ser como todo e o homem interior, que tem prazer na lei de Deus. Isso é complicado, tá bom, querido? Então eu não vou tentar esmiuçar isso aqui agora não. Até porque o texto que nós vamos pregar hoje, ele vai tentar explicar o que Paulo vem dizendo aqui, tá bom? Então, voltando para o nosso texto, né, nós falamos dessa dualidade. Paulo faz uma separação no homem que ele vem descrevendo, e eu vou já mostrar para vocês aqui, usando o texto bíblico, tentando provar a vocês o que eu estou colocando aqui, e repetindo bastante o texto bíblico para que vocês percebam que há essa dualidade. Ele não se refere a uma pessoa, a um ser como todo, o tempo todo, ele está se referindo a partes da personalidade do ser humano. Então, eu vou mostrar isso a vocês já já. Agora, veja só. Vamos ler agora só o 17, versículo 17. Nesse caso, ele disse no versículo 16, ora, se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, é muito interessante, querido, é muito interessante como ele lança luz a respeito dessa dualidade. Ele fala que nessa pessoa em quem ele vem descrevendo, existe, eu não sei como é que eu coloco isso para vocês, não é partes do ser. Ele se refere a esse homem como o ser, o edilson, o todo, como personalidade, mas ele se refere também a esse homem, se referindo a uma parte desse ser que ele vai chamar lá na frente de homem interior. Existe o ser como todo, o corpo, tudo, mas existe um homem interior, né? Ele faz essa distinção, tá? É bem interessante, querido. Agora veja, há uma crise nesse homem que ele vem descrevendo. Você percebe que há uma crise. Ora, se faço o que eu não quero, voltando um pouquinho mais, versículo 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Você percebe que há uma crise nesse homem, tá? Ele sabe o que é bom. O que é bom aqui, querido, está relacionado com a obediência à lei, é viver a lei de Deus, tá bom? Então ele sabe o que a lei exige dele, ele sabe que isso é bom, ele sabe que isso é perfeito, no entanto, ele não consegue viver aquilo que ele sabe. Há essa crise de consciência nesse homem. Daí muitos comentaristas afirmarem que esse homem aqui é um crente e, de maneira muito clara, eles dizem que é Paulo vivendo na plenitude da vida cristã, ele tem esses conflitos. Porque, de fato, querido, esse é um conflito que todo crente experimenta. Todos nós passamos e vivemos esse tipo de conflito. A gente sabe o que Deus quer de nós, sabe que o que Deus quer para nós é bom, no entanto, a gente não consegue viver, a gente não consegue obedecer. Olha, todo crente sabe que deve ler a Bíblia. Isso é um fato. Todo pregador diz isso. A própria palavra, por si só, ela é muito repetitiva nessa questão. Então, a gente sabe que deve ler a Bíblia, a gente sabe que deve orar, mas, no entanto, nem a maioria dos crentes não consegue nem ler a Bíblia e nem orar.
Se o crente tem o Espírito dentro dele, ele sabe que Deus quer que ele viva uma vida de santidade. Isso é ponto, não tem como errar. Se eu tenho o Espírito, eu sei que eu preciso viver em santidade. No entanto, muitas vezes, a pessoa se pega vivendo e praticando coisas que ela sabe que é errado. Todo crente tem essa luta. Uma pessoa que não é cristã, ela não tem esse tipo de luta. Ela não tem esse tipo de crise de consciência, tá? De forma alguma. O pecado é o natural para alguém que não tem Cristo, para alguém em quem o Espírito não habita. O pecado é natural, é comum a ele, tá? Ele pode até ter algum tipo de crise, querido, de consciência, mas não a consciência que esse homem tem aqui. Já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Esse homem tem consciência de que o fato dele estar fazendo o que está fazendo não é exatamente culpa dele. Não é que ele está se desculpando pelo pecado praticado, não é isso. Mas ele sabe que existe uma força, um poder habitando dentro dele que o leva a agir dessa forma, tá? Uma pessoa que não é crente, ela não pode e ela não tem esse tipo de luta. Jamais, querido, jamais. Bom, vamos lá. Paulo diz, eu quero chamar sua atenção para a segunda parte do versículo 17. Nós trabalhamos bastante, nesse caso, quem faz isso já não sou eu trabalhei isso semana passada todinha, o culto todinho. Agora nós vamos nos concentrar na segunda parte do versículo. Mas o pecado que habita em mim. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu. Quem faz o que eu odeio fazer, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer. Aquilo que eu detesto, isso eu faço. Bom, versículo 16, né? Se eu consinto que a lei é boa, se eu concordo que a lei é boa, então quem está fazendo isso já não sou eu, mas é o pecado que habita. Essa é uma afirmação que as pessoas muitas vezes não entendem, têm dificuldade de compreender, e aí até se deixam levar por equívocos que são trágicos na vida da pessoa. Bom, já que é o pecado que habita em mim, eu não tenho culpa de estar pecando, né, pastor? Não é isso que Paulo está ensinando aqui, tá bom, queridos? Não é isso. Mas ele diz realmente, quem já faz isso não sou eu, é o pecado que habita em mim. Nós precisamos destacar duas coisas aqui, querido, que são importantes em relação a esse pedacinho de versículo, o pecado que habita em mim. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é que o pecado é algo que habita em nós. Aí eu estou falando do crente. O pecado habita em nós. E aqui a gente precisa entender realmente o que Paulo está dizendo. Nós não devemos pensar no pecado como algo inteiramente alheio, né, ou externo a nós. Eu não sei se vocês já ouviram falar, querido, mas existe uma premissa chamada premissa da tábula rasa, né? Que tábula rasa em latim significa folha em branco. É uma ideia que sugere que o ser humano, ao nascer, né, a mente humana, quando o ser humano nasce, ela é como uma folha em branco, né, sem ideias inatas, e que é moldada e influenciada pelas experiências e pelo ambiente ao longo da vida. A ideia é que é como se o ser humano nascesse bom, puro. Então, ele é uma folha em branco e que vai ser influenciado pelas experiências e pelo ambiente ao seu redor. É lógico, tá bom, que ninguém vai negar aqui o fato de que nós somos influenciados pelas experiências e pelo ambiente em que nós vivemos. Isso é fato, querido. Nós somos influenciados. Agora, daí chegar à conclusão de que nós nascemos puros, como uma folha de papel em branco, né? Isso aí é ignorância bíblica, é ignorância no que diz respeito à palavra de Deus. E por que eu digo isso? Porque o salmista diz, querido, lá em Salmo 51, versículo 5, isso aqui: eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. O que o salmista está dizendo aqui é que quando o homem ele é concebido no ventre da mãe, o pecado já está lá com ele. É isso que ele está dizendo. Nós já nascemos em pecado. Todo ser humano que nasce nesse mundo, ele nasce em pecado. É um fato, querido. Nós não podemos negar isso.
O que Paulo está ensinando aqui em Romanos 7,17 é que o pecado, ele está em nossa própria natureza. Que o pecado é algo que habita, o pecado tem o seu lar, ele faz morada dentro de nós. Na verdade, Paulo está dizendo que o pecado faz parte da constituição do meu ser. Ele está em nós desde a concepção, querido. Não é algo que nós adquirimos, é algo que nós herdamos. Nós herdamos dos nossos pais praticamente isso. Faz parte da nossa estrutura. Olha, pensar nisso, querido, é algo delicado, sabia? Eu não sei se vocês já observaram, quando as pessoas falam em crianças, isso num seminário, gente, isso é um prato cheio para uma discussão acalorada. Uma criança, quando morre, ela vai para o céu ou ela vai para o inferno? Há aqueles que dizem assim, se uma criança morrer, ela vai para o céu porque ela não tem pecado. Essa ideia, por mais que pareça interessante, ela é totalmente antibíblica, sabia? Está aqui o salmista dizendo: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Não há crianças puras, não há gente inocente no mundo, não há, querido. Mas deixa eu te mostrar isso com um texto mais claro ainda. Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, quem é esse homem? Adão. Por causa do pecado de Adão, o pecado entra no mundo, tá? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Esse texto é muito claro, querido. O pecado entrou no mundo lá com Adão, lá no jardim do Éden, entende? E todo ser humano que nasce nesse mundo, ele já nasce culpado pelo pecado de Adão. Nós somos culpados. É por isso que quando nós somos salvos, querido, a culpa é eliminada, entendeu? A culpa é retirada. Quando alguém é salvo, ele é liberto dessa culpa lá do pecado de Adão. Mas todos nós nascemos. Aí, segue o texto e eu tenho aí uma série de ministrações. Irmãos, eu nem tenho ideia de quantas ministrações eu fiz aqui nessa sessão de Romanos 5, explicando isso a vocês de maneira detalhada, tá bom? Mas o fato é, o pecado entrou no mundo e com o pecado entrou a morte. E todo mundo vai morrer porque todo mundo é pecado. Mesmo que morra, aí Paulo vai explicar isso, né? Mesmo que morra sem... a criança nasceu e morreu. Ela morreu em pecado. Por quê? Porque ela nasceu em pecado. Ela não precisa, entenda isso, à luz da Bíblia, eu nem preciso cometer um pecado para ser pecador. Eu já nasço pecador, essa é a minha condição. Mas eu não vou entrar em detalhes porque isso aí é um negócio que demora muito para a gente explicar, tá? Só para você entender o que eu estou colocando. Então, Paulo está dizendo que o pecado já nasce conosco. O pecado habita dentro de mim. A segunda verdade que é destacada aqui, querido, é que o pecado não só ele habita, ele está em mim, como o pecado é um poder terrível, irmãos, terrível. Olha o versículo 17, agora todinho agora, olha, neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Percebe? O que Paulo está dizendo é o seguinte: o pecado que habita em mim é mais poderoso do que o poder da vontade humana. Também esse pecado é mais poderoso do que o homem que realmente chegou a ver o caráter espiritual da lei, tá? A situação desse homem, querido, é como se ele dissesse assim: olha, no que se refere a mim, concordo com a lei que é boa, concordo com tudo o que ela diz, concordo em condenar o que ela condena, não quero fazer as coisas que eu e a lei odiamos, só que eu as faço. E por que ele faz isso? Porque o pecado que habita em mim é mais poderoso do que a oposição que eu lhe faço. Queridos, é algo bem interessante isso aqui. Mesmo que eu saiba que algumas coisas são erradas, não apenas pela consciência, não apenas pelo consentimento comum de moralidade do mundo, mas saber disso como resultado de uma iluminação, entendeu? De uma iluminação, de entender realmente a lei, né? Mesmo assim, querido, nem mesmo nessa situação, esse homem consegue resistir ao poder do pecado. O pecado é uma força tão atraente, querido,
que só o poder do Espírito Santo para nos habilitar a vencer. Fora disso, ninguém consegue. Irmãos, todos os santos na história da igreja, todos os santos na história bíblica foram derrotados pelo pecado. Todos eles, sem exceção. Não é incrível isso? Pense aí em Pedro, pense em João, pense em Moisés, pense em Davi, pense em quem você quiser. Todos eles foram vencidos pelo pecado. É um poder terrível, querido. É um poder terrível. E esse pecado habita dentro de nós. Escute uma coisa que eu vou te dizer. A Bíblia diz, nós estudamos isso exaustivamente no capítulo 6, que o poder do pecado, ele foi quebrado na nossa vida. Se você é crente, você não é mais escravo do pecado. Tá? Uma coisa é alguém ser escravo do pecado, outra coisa é essa pessoa cometer algum tipo de pecado. São coisas diferentes. O escravo é aquele que não tem vontade própria. O escravo é aquele que está ali debaixo do tacão do diabo, entendeu? Do tacão do pecado. Ele não consegue. Eu sempre gosto de ilustrar isso, irmãos. Eu sei que a ilustração não é perfeita, mas ela dá, pelo menos assim, uma compreensão um pouco mais apurada da escravidão. Pense num homem, por exemplo, que é alcoólatra, né? Ou, sei lá, pense aí em outro tipo de droga. Mas eu lidei muito com alcoólatras na minha vida, né? Na minha caminhada, lá em Imperatriz, aqui mesmo no Buriti, muito com alcoólatras. Eu lembro de uma situação que eu vivi. Eu trabalhava no hotel lá em Imperatriz e a gente fazia plantão, né? Entrava às 7 da noite, saía às 7 da manhã. E às vezes ali lá pela madrugada, 2 da manhã, aparecia um alcoólatra. A gente ficava na porta do hotel, né, sentado ali na frente. Aí o cara chegava e sentava ali e começava a conversar. Aí você vai ouvir a história. É um negócio triste, cara. É um negócio desolador, sabe? O cara tá na rua há dias. Ele tem família, eu lembro. Tem a esposa, tem os filhos. Nem a esposa, nem os filhos querem o cara por perto. E ele chora dizendo que ele quer largar a bebida, mas ele não consegue, ele não tem forças para largar a bebida. Ele é escravo da bebida. Se alguém não intervir, se alguém não ajudar, levar ele para uma clínica de restauração, de reabilitação, entende? Ele talvez nunca consiga, talvez morra. Eu já presenciei aqui no Buriti, querido. Eu andei com o finado Washington durante um tempo, tentando ajudá-lo. Eu andei com o sobrinho ali do senhor do hotel lá embaixo, que morreu há tem pouco tempo aí. Eu conheci alguns deles, caminhei com eles, orei com eles, trouxe para a igreja, entende? Mas a bebida é um negócio impressionante. O poder. Veja como é que funciona os AAs da vida, os alcoólatras anônimos, parece que é o nome que é isso. O cara se apresenta e diz: meu nome é Edilson, eu estou há 10 anos, 5 meses, 3 dias e tantas horas sem tomar uma dose de nada. Eles têm que lembrar o tempo todo, é uma guerra constante, porque eles sabem que no dia que provar um pouquinho de álcool, eles voltam para o vício. É uma coisa doentia, é um vício, é uma escravidão. Nesse sentido, o crente ele não é escravo do pecado. Ele pode pecar, porque Deus diz lá em Romanos 6, que embora Deus tenha me libertado do poder do pecado, o pecado ainda habita o meu corpo. Ele não é mais meu senhor, ele não é mais o meu dono, né? Eu não sou mais escravo do pecado. No entanto, o pecado ainda está em mim. E o mim aqui não é uma referência à personalidade como um todo, entendeu? Basicamente é uma referência ao corpo, à minha natureza caída. O pecado ainda habita. Bom, vamos um pouquinho além? Olha só, querido, vamos pensar um pouquinho nas consequências práticas do que está sendo ensinado aqui por Paulo, tá? É como se ele estivesse dizendo assim: olha, não adianta dizer às pessoas o que elas devem fazer. Não adianta ensinar moralidade e esperar que as pessoas viverão à altura daquilo que elas sabem. Não é suficiente saber o que deve ser feito. É necessário poder, se quisermos andar de acordo com a luz que temos. Novamente, eu não preciso nem ir longe para aplicar isso aqui. É só eu me referir a vocês. Não basta saber o que Deus quer de mim. Não basta saber.
Isso não é suficiente para que eu faça, e todos nós sabemos disso. É só você olhar para a sua vida de oração, está até mais alto um pouquinho, né? É só você olhar para a sua leitura bíblica, devocional. É só você olhar para o ir de Jesus e ver como é que você está cumprindo, tá? E eu poderia citar um monte de situações aqui que nós sabemos o que deve ser feito, no entanto, a gente não está conseguindo. Então, nós conhecemos essa realidade de perto. Não adianta dizer às pessoas o que elas têm de fazer. Não adianta a educação sexual, essas coisas. Irmãos, nada disso funciona. Nada disso funciona. Por quê? Porque o pecado habita as pessoas. E se ela não tem Cristo, o pecado não só habita, o pecado é dono, o pecado é senhor da vida dela. Ela vai fazer. A gente olha para as pessoas às vezes, se entristece, né, com amigos que a gente está orando, familiares que a gente quer alcançar para Cristo, e parece que quanto mais a gente ora, pior fica a situação. É só você lembrar, querido, você era assim também, desse jeitinho. Enquanto o pecado for senhor, irmãos, o ser humano não tem vontade própria. O ensino bíblico, irmãos, é que mesmo que você tenha sido iluminado quanto ao caráter espiritual da lei, ou seja, mesmo que você tenha entendido realmente a lei, isso não é suficiente. O que eu estou dizendo é o seguinte: só o conhecimento nunca poderá resolver esse problema. E por que é assim? Porque o homem precisa não só de conhecimento, mas ele precisa de poder. Ele precisa de poder. Isso porque o pecado, irmãos, não é um problema de conhecimento, de instrução ou de informação. Não é. Eu necessito do poder do Espírito Santo na minha vida, se eu quiser viver uma vida vitoriosa sobre o pecado. E mesmo o Espírito Santo agindo na minha vida, eu ainda vou tropeçar uma vez ou outra. Não tem como, irmãos, não tem como. Eu tenho lido os maiores santos dessa história, e todos eles se queixam da mesma coisa, do poder do pecado, da dificuldade que é viver uma vida santa e reta diante do Senhor. Nós somos egoístas por natureza. Dizem que a essência do pecado é exatamente o egoísmo. Há um teólogo batista que fala muito sobre isso. A essência do pecado é o egoísmo, e isso é muito característico nosso. Bom, vamos lá, queridos, deixa eu avançar aqui um pouquinho. Veja o que Paulo diz a respeito desse homem descrito no versículo 15. Versículo 15. O que eu quero, isso não faço. Agora, no versículo 16, consinto com a lei que é boa. O que ele está dizendo? Concordo plenamente com a lei. No entanto, aqui estou eu fazendo exatamente o contrário. Mesmo concordando com a lei, eu faço exatamente aquilo que a lei ordena. Estou fazendo o contrário daquilo que a lei ordena. Não consigo obedecer a lei. Eu conheço, eu concordo que a lei é boa, mas eu não consigo obedecer. E qual é a explicação? Aqui é que mora o problema, irmãos. A explicação para essa situação, diz Paulo, é que já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Veja, eu não faço o que eu quero, odeio o que eu faço, eu consinto que a lei é boa, eu concordo com o que a lei diz, ela está certa, mas no entanto eu faço exatamente o contrário daquilo que a lei me manda fazer. E como é que eu explico isso? Paulo diz, o problema é que não sou eu que estou fazendo isso, mas o pecado que habita em mim. Aqui é que está o problema, irmãos. Não sei se será que você consegue acompanhar o que Paulo está dizendo? Eu não faço o que eu quero, eu odeio o que eu estou fazendo, e não só odeio, mas eu concordo com a lei, ela realmente tem razão, eu sei que ela está certa, eu quero obedecer a lei, no entanto, eu estou fazendo exatamente o contrário do que a lei está me pedindo. Como é que se explica isso? Como é que a gente explica? Eu odeio o que eu faço, concordo com a lei, mas estou fazendo aquilo que eu não quero fazer. Aquilo que a lei diz para eu fazer, eu não faço. Aquilo que ela condena, isso eu faço. E Paulo diz, bom, a explicação é, não sou eu que estou fazendo isso. É o pecado que habita em mim que está fazendo isso. Vamos lá, irmãos, vamos lançar um pouquinho mais de luz sobre esse texto, porque nós precisamos entender o que Paulo está dizendo aqui. E eu vou frustrar vocês, porque não tem como entrar em toda a explicação do texto hoje, tá bom? Eu vou apenas começar. Versículo 18, 19 e 20 é uma explicação do que Paulo está descrevendo no versículo 17. Vamos ler o 17 e aí então emenda com o 18 para tornar o pensamento um pouquinho mais claro. Nesse caso, já quem faz isso já não sou eu,
mas o pecado que habita em mim. Por quê? Percebe? Porque junto no começo de uma frase, ele vai explicar o que ele acabou de dizer. Porque eu sei que em mim, agora preste atenção, em mim, isto é, na minha carne, essa informação nós não tínhamos até então, agora nós temos ela, tá bom? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Aqui já deu um nó na cabeça, irmãos. Preste atenção novamente. Porque eu sei que em mim, e ele vai explicar o que ele está querendo dizer com esse mim. Esse mim é a minha carne, tá bom? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim. Esse mim aqui já não é mais a carne, tá? Eu vou já explicar para vocês. E é por isso que eu digo que o texto é complicado, não é fácil. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Versículo 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas, e ele praticamente repete o versículo 17, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Esses versículos aqui, irmãos, esse texto é difícil, esse texto é complicado, e eu estou aqui me preparando emocionalmente para saber como é que eu explico isso a vocês, porque eu diria a vocês que é provavelmente o texto mais difícil da Bíblia, sem exagero, sem exagero. Eu vou citar quase que literalmente Lloyd Jones a partir de agora, tá bom? E eu vou tentar devagarinho ir explicando o que está sendo dito para ver se a gente consegue entender o que Paulo está colocando aqui, tá? Assim, uma opinião pessoal. Eu já ouvi bastantes pregadores falando sobre isso e eles apresentam soluções muito fáceis. Mas um texto como esse não tem como ser fácil de você explicar, irmãos. Eu vejo pregadores expondo o capítulo 7 todinho de uma tacada só em 45 minutos. Por mais que eu admire a capacidade de alguns homens de Deus de comprimir, de sintetizar o que eles estão dizendo, eu acho impossível explicar esse texto satisfatoriamente, tá? Para vocês terem uma noção, nós já temos, se não me falha a memória, nós já estamos, essa aqui é a 26ª mensagem só em Romanos 7. Como é que alguém explica isso em 45 minutos? É um segredo que eu não aprendi ainda, entendeu? Então vamos tentar explicar o texto, tá bom? E eu estou me atendo basicamente ao que Lloyd Jones diz no seu comentário. Então vamos começar aqui. Porque eu sei que em mim, versículo 18, só a primeira parte. Porque eu sei que em mim. A pergunta é, quem seria esse mim a quem Paulo está se referindo aqui? E a resposta é que ele é o mesmo mim do versículo anterior. O anterior é o 17. Mas o pecado que habita em mim, tá? Mim. Então, o mim do versículo 18 é o mesmo mim do versículo 17, tá? Paulo diz que esse mim, ele explica, tá? Isso está entre parênteses. Esse mim aqui é a sua carne, porque em mim, né? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne. Ele poderia muito bem ter dito só, né? Porque eu sei que na minha carne. Por que ele não diz isso? Por que ele não colocou dessa forma mais fácil para a gente entender? Ele diz, porque em mim, isto é, na minha carne, tá? Não habita bem algum. Então, Paulo está dizendo que há um mim nesse homem em quem o pecado habita, tá? Isso diz ele, esse mim é a carne. E a carne, como nós já vimos aqui, querido, muitas vezes, né? É o homem como ele é sem receber a influência do Espírito Santo. Isso tem dado muita confusão, sabe por quê? Porque eu entendo o mim, essa carne aqui como o corpo. Paulo está dizendo assim, olha, eu sei que em mim, isto é, no meu corpo, não habita bem nenhum. Outros comentaristas dizem assim, olha, esse mim aqui é uma referência à natureza humana caída. Então eu sei que na minha natureza caída, né, não habita bem nenhum. E aí, dependendo do comentarista, eles vão mudando de opinião, tá? É muito confuso. Como eu fiz esse apanhado a respeito lá do homem do pecado, no capítulo 6 de Romanos 6, então a gente percebeu lá que
Paulo se refere a duas coisas, ao corpo físico e a esse homem interior. Todo o texto que trabalha a respeito do corpo, uma referência à pessoa como si, como um todo, ele está se referindo ou ao corpo ou ao homem interior. Eu, então, entendo, né, que essa carne aqui, eu poderia até dizer assim, olha, eu sei porque eu sei que no meu corpo não habita bem nenhum, mas por alguma razão Paulo não quis dizer isso. Ele disse, porque em mim, isto é, na minha carne, tá? Foi o que ele colocou. As razões a gente não sabe dizer porquê. Então, grave bem isso, tá bom? Esse primeiro mim aqui é uma referência específica a algo no homem. Não é exatamente o homem como todo, é algo nesse homem, tá? É alguma coisa nesse homem. Agora veja, o eu que aparece, tá? Porque eu sei que em mim, esse eu aí, né? Ele é uma referência à personalidade como um todo. Eu expliquei isso a você no versículo 17. E é aqui que começa a dar nó na cabeça, viu, gente? Então, eu tenho um mim, porque eu sei que em mim, isso é uma referência à carne, que Paulo está falando, eu entendo como se fosse o corpo aqui, tá? Então, ele não está falando do ser humano como um todo, mas de uma parte do ser humano. Agora, o eu sei, esse eu aqui, é uma referência ao ser humano como um todo. Eu sei que em mim, tá? O eu não é o mesmo mim aqui, é diferente. Eu sei que em mim, tá? Vamos lá. Eu sugiro a você que volte amanhã no vídeo, quando eu postar, e tente lá para ver se você vai entender, porque vai complicar cada vez mais. Mas não há outra maneira de você explicar isso aqui, querido, tá bom? Então, eu sei que em mim, o eu como personalidade, como um todo, tá? O mim aqui, a carne, não é a personalidade toda, tá? Esse primeiro mim é apenas uma parte dessa personalidade. O eu é a personalidade como um todo. O primeiro mim é parte dessa personalidade, tá bom? É deste eu que sabe disso. Eu sei que em mim, o eu como um todo e o mim como parte desse eu, como parte dessa personalidade. Bom, e o que ele sabe sobre este mim que está nele é que nele não habita bem nenhum. Então, observe, o que esse eu, essa personalidade como um todo, sabe sobre este mim, que é parte da minha personalidade, é que nesse mim como um todo não habita bem nenhum. Eu sei que em mim não habita bem nenhum. O pecado habita nesse mim, tá? Portanto, nenhum bem habita nele. O pecado está lá, portanto, não há nenhum bem nesse primeiro mim aqui. Não há bem de espécie alguma nessa parte da personalidade deste homem. Esse é o primeiro mim. Eu sei que em mim. Agora, eu chamo a sua atenção para o outro mim. Queridos, eu não estou exagerando, não estou forçando a barra, eu só estou tentando interpretar o texto, tá? Será que o mesmo mim, né? Será que esse mim aqui da segunda parte é o mesmo do primeiro? Vamos olhar o texto novamente? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. A pergunta é, os dois mim citados aqui são a mesma coisa? E a resposta é, de forma alguma. E por que não são a mesma coisa, querido? Porque sobre o primeiro mim não havia nada de bom nele. Mas, com relação ao último mim, ele declara que o querer o bem está presente nesse mim. No primeiro mim não tem nada de bom, não tem nada de bem. Mas no segundo mim, ele quer o bem. O bem está presente nesse. Então não pode ser a mesma coisa. Ah, pastor, e como é que se explica isso, irmãos? Isso dá um nó, querido. Você quer que eu complique mais um pouquinho? Querer o bem. Mas o que é esse bem, na verdade? O querer o bem está em mim. É querer guardar a lei. Tá? O bem aqui é guardar a lei. Tá? O bem aqui é agradar a Deus.
Então, esse primeiro mim e o último, eles não podem ser iguais, querido, tá? Não pode, de forma alguma. O querer o bem está em mim, todavia, no outro mim não há bem nenhum. Eu quero que você entenda isso. Porque eu sei que em mim não há bem nenhum. É o primeiro mim, não há bem. O pecado está lá, então não há nada que preste lá. O segundo mim quer fazer o bem, quer agradar a Deus, então eles não podem ser iguais. São diferentes, tá? São diferentes. Agora vamos lá. Eu chamo a sua atenção novamente, tá? Esse segundo mim aqui, citado aqui, nesse texto do versículo 18, ele é o mesmo eu do versículo 17. Volta para o 17. Agora já não sou eu que faço isto. Observou lá? Neste caso, quem faz isto já não sou eu. Esse eu aqui é o eu que quer fazer o bem. É o eu que quer agradar a Deus. Tá? É o mesmo mim do versículo 18. O querer o bem está em mim. É a mesma coisa, a mesma referência. Irmãos, esse eu aqui, ele consente com a lei, que a lei é boa, tá? Ele odeia o que é errado, mas mesmo consentindo com a lei, mesmo odiando o que é errado, ele faz o que é errado. Ele faz o que é errado. Esse é o drama da vida do ser humano, do crente, na verdade. Esse é o dilema. Eu odeio o que eu estou fazendo, no entanto, eu não consigo não fazer. Deixa eu tentar colocar isso para vocês. Seria bom se a gente pudesse usar a Data Show para tentar desenhar isso aqui, porque ficaria mais fácil. Existe um eu, uma personalidade completa, vamos colocar aqui, uma personalidade completa, que está olhando o primeiro mim, onde não habita bem nenhum, onde o pecado está habitando, e que está olhando também o segundo mim, onde ele quer fazer o bem, onde há bem. No primeiro não há bem, no segundo há bem. Essa personalidade consegue ver os dois mins que estão nele. É isso que Paulo está dizendo, irmãos. Não tem como interpretar de outra forma, tá bom? Agora vamos lá. Deixa eu tentar ir adiante aqui, na verdade. Então, nós temos diferentes usos de mim nesse versículo 18, tá? E com o efeito querer o bem está em mim, não consigo, porém, realizar. Agora, eu quero chamar a sua atenção para este eu, o eu, né? O que este eu, o primeiro mim aqui, ele é o primeiro ou ele é o segundo? Ele é uma referência ao primeiro, o eu, né? É uma referência ao primeiro mim ou ao segundo mim? E a resposta é a nenhum deles. Como eu já coloquei para vocês, há uma personalidade completa que está olhando o primeiro mim, onde não habita bem nenhum, onde o pecado habita, e também está contemplando o segundo mim, onde há bem, onde ele quer fazer o bem. E esse aqui quer fazer o bem, esse aqui quer agradar a Deus, esse aqui quer obedecer a Deus. Nesse aqui não há bem nenhum, nele o pecado habita. Isso tudo está nesse eu, e esse eu contempla as duas coisas, irmãos, as duas coisas. É confuso, né? Mas é exatamente esse o ensino aqui. É só você olhar para o texto, por isso que eu falei que eu vou ler bastante, vou reprisar bastante, para você tentar entender. E é por isso que eu disse que eu jamais preguei algo tão difícil, tão profundo, quanto o que nós temos aqui escrito, tá? Então, veja só, este eu do fim do versículo 18 é alguém que pode falar sobre os dois usos de mim que há nele. Do mim em quem não há bem nenhum e do mim que quer fazer o bem, tá? Aí, Lloyd Jones diz uma coisa interessante. Isso não só parece complicado, né? Isso é a condição complicada do homem que foi iluminado pelo Espírito de Deus e que foi esclarecido acerca da lei de Deus. Veja que coisa interessante isso aqui. Essa pessoa de quem Paulo está falando aqui, quase todos os comentaristas, quando vão escrever a respeito do texto, eles estão preocupados em saber quem é. Eu já apresentei a vocês as 3 teorias, as mais conhecidas, defendidas pelos grandes homens de Deus, a respeito de quem é essa pessoa. Uns dizem, essa pessoa é um descrente. E aí eles vão tentar justificar por que é o descrente. Isso, os pais da igreja, os herdeiros dos apóstolos, né, nos primeiros séculos da igreja cristã, nos 3 primeiros séculos da igreja cristã, se defendia que esse homem aqui era um descrente. Aí lá pelo século V, se eu não me engano aqui, veio Agostinho e disse, não, esse homem é um crente.
E depois ele chega à conclusão de que não é só um crente. Isso aqui é Paulo vivendo no ápice da sua vida cristã. Tá? É Paulo. Depois surgiram outros intérpretes e eles disseram, não, isso não é um descrente, isso não é Paulo vivendo no ápice da sua vida cristã, mas isso aqui é um crente novo convertido que está vivendo um drama. E essas são as 3 teorias a respeito de quem é a pessoa a quem Paulo está se referindo aqui. Quem é essa pessoa? Quem é que diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está, e com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. O querer fazer o bem está em mim, mas eu não consigo realizar. Então nós temos uma pessoa que está vivendo um drama. Queridos, novamente, olhando para o texto, eu consigo ver uma personalidade completa que consegue perceber dentro de si 2 forças, vamos colocar assim, 2 forças que estão agindo. Numa força, o primeiro mim, é onde o pecado está instalado, tá? Nele não há bem nenhum. Na outra força, nós temos aqui o bem, está ali. Ela quer fazer, ela tem consciência, ela já entendeu a lei de Deus, ela já foi iluminada com relação à lei de Deus, ela sabe o que Deus pede é bom, e ela quer fazer isso, mas, no entanto, ela não tem forças para fazer isso. Essa é a situação descrita aqui. O homem que está falando tem consciência dessa realidade dentro dela. E aqui, queridos, vamos tentar ilustrar isso aqui? Vamos ilustrar? É mais ou menos assim, ó, lá estou eu, né, uma personalidade, um ente, um ser, vamos colocar essa personalidade completa, eu sou o homem que sou, mas posso falar sobre o mim, o que quer o bem, e sobre o mim, do qual não quer o bem, tá? Eu estou ciente desses 2 mins que estão dentro de mim. Um não pode fazer nada, um pecado está instalado, habita nele, nesse mim não tem nenhum bem. Nesse aqui, ele já quer fazer o bem. E eu estou ciente dessa realidade. Então, veja só, ciente de um mim dentro do meu ser, um que, por assim dizer, não tem nenhum bem que realmente lhe pertença, tá? O primeiro mim, né? Apesar de estar ciente desse mim, eu estou também igualmente consciente de um outro mim que deseja fazer o bem, que quer isso, que consente com a lei de Deus, que concorda com ela e que quer viver uma vida piedosa. Esta pessoa que eu sou, pode ver ambos e está ciente de ambos. Aqui eu preciso fazer uma pergunta para ti, curiosa. Será que você, como crente, tem consciência disso que Paulo está descrevendo? Eu quero fazer o bem, mas existe algo dentro de mim que... Vamos lá, imagine, eu estava mostrando para minha esposa hoje essa experiência, né? Eu li um livro agora, recentemente, de Leonard Ravenhill, Porque Tarda o Pleno Avivamento. E quando eu leio aquilo, querido, para mim, avivamento é uma palavra muito importante, sabe? Deus não vai me levar antes de eu experimentar um avivamento, eu sei disso, porque eu oro por isso o tempo todo. E aí eu tô lendo o livro, né? E, meu Deus, eu vou às lágrimas com aquilo, eu choro mesmo, porque eu digo, Senhor, é exatamente isso que eu quero viver na minha vida, é exatamente isso que eu quero para a minha vida. Eu quero mais tempo na presença do Senhor, eu quero buscar mais o Senhor. Aí eu faço aquele compromisso de dizer, Senhor, eu vou buscar a tua face, eu vou ter mais tempo na tua face. Irmãos, é um negócio tão louco, querido, porque o meu coração está queimando por aquilo. Mas sabe de uma coisa? Há algo dentro de mim que eu não sei explicar, eu não consigo explicar, irmãos, que eu não consigo orar o que eu gostaria de orar. É impressionante. E não é só dentro não, tá bom, gente? É fora também. Porque aí o telefone toca, aí a gente bate no portão, aí aparece alguém. É uma coisa assim tão terrível, irmãos. É uma guerra tão louca que acontece que eu não consigo nem explicar direito, entendeu? Mas há essa luta dentro de mim.
Eu não estou comparando a minha situação com a desse homem aqui, mas eu imagino que quase todos os crentes vivam algo parecido. E eu vou dizer mais, Lloyd Jones diz, se você não consegue identificar isso aqui, se você não sabe do que Paulo está falando aqui, então você não é convertido. E aí, você se vira com ele lá, tá bom? Eu só estou reproduzindo o que ele disse lá. Por quê? Porque de fato, querido, há uma luta interna dentro de nós. Todos nós sabemos disso. Paulo descreve isso lá em Gálatas. Há uma luta interna. Eu tenho certeza que como crente, nós queremos conhecer a palavra de Deus. Nós queremos gastar tempo lendo a Bíblia. Mas eu tenho mais certeza ainda que a maioria dos crentes não conseguem. Não consegue parar e sentar e ficar ali meia hora lendo a Bíblia. Não conseguem. Eu ouço de crentes que estão na igreja há 20 anos e nunca leram a Bíblia toda. Irmãos, isso é um absurdo. Isso é uma coisa aí. Não tem nem palavras para dizer, para falar do que significa isso. Como é que eu estou há 20 anos servindo ao Senhor e eu nunca li a Bíblia toda? Do que eu estou me alimentando, na verdade? Escute o que eu vou te dizer. Quando você vai para a Bíblia, você está se alimentando na fonte. Tá, eu entendo essa questão de traduções, tá? Eu sei que a tradução, o que é o texto inspirado por Deus é o texto grego, é o texto em hebraico. As nossas traduções não são inspiradas como o texto original, tá bom? Nós já estamos bebendo de uma fonte secundária, tá? Quando eu pego a minha tradução, eu estou bebendo de uma fonte secundária. Por mais fidelidade que haja na tradução, já é uma fonte secundária. Por quê? Porque os tradutores, na hora de escolher o melhor texto para a Bíblia, eles fazem isso de acordo com a concepção que eles têm, tá? Por isso que há tanta diferença em traduções, entre as traduções mais honestas, mais próximas do original, há diferença, tá? Um dia a gente fala sobre isso. Tá, então, eu sou desafiado a ler a minha Bíblia em português. Se você me perguntar assim, pastor, qual é a melhor tradução que tem em português? Eu vou te dizer, o texto que eu uso para pregar é a Revista Atualizada, sempre ela. Ou então, a Revista Corrigida e Atualizada, tá? Ou Revisada, Revista e Corrigida. São essas as traduções. A NVI aqui e acolá eu uso também. Mas, para a leitura bíblica, qual é a melhor tradução? Irmãos, para mim são duas, tá? Para estudo bíblico, é a Revista Atualizada, eu não abro mão. Até porque no meu tablet, no meu computador, essa tradução ela já vem com um dicionário embutido de grego e hebraico. Para mim é muito mais prático, né? Para leitura simples, convencional, duas, NVI e NAA, tá? Nova Almeida Atualizada. São as mais fidedignas, tá? Dentro de uma linguagem mais correspondente à nossa realidade. Se você pega uma tradução mais antiquada, aí vão usar um português muito polido, que às vezes dificulta o entendimento, tá? A NAA e a NVI são muito fiéis ao texto original. Agora, se você nem lê elas, se tudo que você tem é a pregação de homens de Deus, por melhor que sejam, aí você está bebendo de uma fonte, queridos, que é perigoso, sabia? Porque se as traduções já é uma fonte secundária, a pregação é uma fonte, sei lá, terciária, alguma coisa nesse sentido aí. Então, o que o crente deveria fazer, e fazer todos os dias, era ler a sua Bíblia constantemente. Terminou, volta para começar de novo. Terminou, volta. Irmãos, eu venho fazendo isso, eu estou na 27ª agora, 27ª, nem lembro mais, é 26ª ou 27ª, tá? É só terminando e começando, não para, entendeu? Não para. É o meu manar diário, todos os dias tem que ter uma porção das Escrituras para me alimentar. Deveria ser assim, deveria. Nós sabemos que é assim, mas nós não conseguimos fazer isso. Outra coisa, oração. A gente sabe que precisa orar, todos nós sabemos, mas, novamente, a gente tem dificuldade de fazer isso. Primeiro por causa da guerra espiritual que é travada, da luta, né? Os grandes pregadores, o próprio Ravenil diz isso, né? O diabo não teme a pregação da palavra, o diabo não teme canções, mas um homem de joelho, ele teme. Está se referindo à oração. Sim, é verdade.
Nós sabemos disso, irmãos. Todos nós sabemos, mas a gente encontra dentro de nós mesmos uma luta para não fazer essas coisas. Eu sei o que eu devo fazer, eu sei o que Deus quer de mim, mas eu nem sempre consigo viver aquilo que Deus quer de mim. Isso descreve, de certa forma, a vida dos crentes. E se você não conhece essa luta, é porque você não nasceu de novo.